uma esperança superior, de uma aliança superior, garantida pelo sumo sacerdote perfeito. É isso que nós vamos encontrar na leitura do capítulo 7 do livro de Hebreus, que é a nossa leitura de hoje. Mas antes de seguir no comentário, eu quero pedir perdão para você. Se você está acompanhando essa jornada NT 260, nesses 260 dias, um capítulo do Novo Testamento a cada dia útil dessa semana, você notou que eu falhei nos últimos 2 vídeos. Quinta e sexta da semana passada ficaram sem vídeo. Antes de viajar, eu deixei uma série de vídeos já gravados, adiantados antes da viagem, que foram sendo postados ao longo desse período que eu estava fora, na convicção de que quando eu voltasse eu gravaria os vídeos a partir daí. É verdade que depois que eu voltei da viagem, bateu o cansaço, bateu a rinite, bateu a falta de rotina, porque depois de tantos dias sem gravar, eu perdi o pique, enfim, me perdoa. Falhei com você nesses últimos 2 dias. E por isso que nós não tivemos vídeo, os 2 vídeos referentes ao capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Hebreus. Então me perdoa, foi por isso que ficamos sem. Mas hoje estou aqui retornando à rotina das gravações. E eu quero aproveitar que os capítulos 5 e 6 estão de alguma maneira ligados com esse texto discutido, esse relato do capítulo 7 do livro de Hebreus. Quero trazer um pouquinho do que é apresentado nele para essa nossa conversa aqui. E retomando então o título dessa nossa reflexão, uma esperança superior, de uma aliança superior, que garante, garantida por um sumo sacerdote perfeito. E aqui nesses capítulos nós vamos ter vários conceitos que são importantes, que talvez sejam novos para você, que tenham trazido alguma dificuldade no seu entendimento. Então deixa eu tratar de algum deles e te ajudar no aprofundamento dessa sua compreensão do texto. Primeiro, eu quero trazer para a conversa o capítulo 6, que talvez ele destoie um pouco mais do capítulo 7. O capítulo 5 e o capítulo 7 estão bem interligados. O capítulo 6, ele abre um parênteses importante, importante, interessante, necessário, mas que não está tão ligado com o capítulo 7. Então eu vou começar pelo capítulo 6. No capítulo 6, ele faz uma colocação importante, o autor faz uma colocação importante. Deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Assim como ele faz no finalzinho do capítulo 5, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. No final do capítulo 5, início do capítulo 6, o autor aos Hebreus faz uma pontuação importante. Olha, vocês já podiam estar falando de coisas mais profundas. A verdade é essa. A verdade é que vocês já podiam estar discutindo assuntos mais profundos, mais relevantes, mas vocês se tornaram displicentes, vocês se tornaram preguiçosos, não estão buscando, não têm buscado profundidade, aprenderem coisas mais relevantes. E vocês já podiam estar tratando de coisas muito mais importantes na jornada de fé de vocês, se vocês não estivessem sendo preguiçosos, displicentes. Então, e aí o que ele vai colocar no início desse capítulo 6, deixemos de lado os ensinamentos mais básicos a respeito de Cristo, parem de ficar discutindo e voltando sempre às questões mais fundamentais, e parem com esse impulso de querer ficar restabelecendo sempre as bases, voltando sempre à tradição e discutindo assuntos muito introdutórios, para que vocês sejam capazes de alcançar maturidade, de buscarem assuntos mais profundos, de tratarem de coisas mais densas a partir daqui. Esse é um convite importante, um convite que certamente deve ser levado muito a sério por todos nós. Muitos crentes passam a vida toda só querendo voltar aos conceitos iniciais, discutindo as bases, ou simplesmente preguiçosos mesmo, sem se ater à necessidade de aprenderem e como possam ser edificados por assuntos mais profundos, mais densos. Não se conforme com a preguiça, com a displicência. Pare de ficar só no rasinho, deseje conhecimentos mais profundos. Esses conhecimentos mais profundos sobre a fé, sobre Jesus, sobre a obra de Cristo, certamente tem muito a acrescentar à sua jornada de vida cristã. Não entre nessa conversa daqueles que dizem que não, você só precisa saber o básico, o mínimo que você souber de Jesus já é o bastante. Esses que querem muito estudar, que querem muito aprender, na verdade ficam complicando aquilo que nunca foi feito para ser complicado. Existe sim
muita coisa nessa jornada de fé que é difícil, que é complicada, que vai demandar você usar a sua cabeça, você empreender esforços reais de compreensão, de estudo, e isso faz parte. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você cresce, mais você amadurece, e a maturidade deveria ser o nosso objetivo. Então busque maturidade, busque conhecer, busque entender coisas que são difíceis demais para a sua compreensão. A cada dia que você se dedica mais no estudo, mais você aprende, mais maduro e mais fortalecido você se verá lá na frente. Então, esse é um ponto importante da leitura no capítulo 6, que eu queria destacar com você. No capítulo 5 e no capítulo 7, o texto vai falar e ele vai trazer em alguns momentos a referência a Melquisedeque, especificamente trazendo a seguinte expressão sobre um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão aparece algumas vezes, um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que talvez tenha sido algo difícil para você entender. Ele fala isso no final do capítulo 5, ele usa essa mesma expressão no final do capítulo 6, quando ele diz o nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 7, especificamente, onde ele vai descrever, onde ele vai tratar sobre, afinal de contas, o que é ser um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para você que não se lembra aí das leituras que você fez no início do texto bíblico, né, lá em Abraão, nós temos um episódio em que Abraão vai para a guerra contra outros reis, ele vence essa guerra, volta com despojos, e ele entrega o dízimo daquela conquista, o dízimo daqueles despojos a Melquisedeque, que era rei de Salém, a cidade que viria a ser a cidade de Jerusalém. Então, ele era rei de Salém, ele era rei ali da cidade. E ele também era sacerdote, ele era o sumo sacerdote do rei, do Deus Altíssimo, conhecido ali, então, uma divindade conhecida pelos cananeus. Ele era sacerdote desse Deus Altíssimo. E Abraão, ao voltar, então, dessa batalha com esses despojos, ele é abençoado por Melquisedeque, reconhece essa figura sacerdotal de Melquisedeque e entrega a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte daqueles despojos. Perceba que ele faz isso antes de que fossem instituídos, por exemplo, o sacerdócio a partir de Levi, a partir de Arão, dos descendentes de Arão. E essa é uma questão fundamental para entender o que seria esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que Jesus era descendente de Melquisedeque? Não, não tem nada a ver com isso. Mas, assim como Melquisedeque foi reconhecido como Abraão, como um sacerdote de Deus, como um sacerdote, e recebeu ali o dízimo, mesmo que Abraão não soubesse quem eram seus pais, mesmo que Abraão não soubesse de que linhagem ele vinha, assim como Melquisedeque foi reconhecido por Abraão como sacerdote, sem ser descendente de Levi, essa é a grande questão aqui, sem fazer parte dessa descendência estabelecida dentro da tradição, dentro da lei passada pelo Senhor a Moisés, assim como Melquisedeque, não estando enquadrado nos critérios da lei de sacerdote, recebeu esse mérito e foi visto como sacerdote por Abraão, assim Jesus é um sacerdote segundo a lei segundo um sumo sacerdote segundo a Melquisedeque. Perdão, me fugiu aqui a expressão exata agora, aquele branco. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, da mesma maneira, Jesus também seria um sacerdote segundo essa ordem de Melquisedeque. Porque Jesus também não fazia parte dessa descendência de Levi. Jesus também não fazia parte dessa descendência de Arão, porque Jesus não era da tribo de Levi. Então, quando ele fala sobre Jesus ser sumo sacerdote, e ele faz esse destaque para que ele seja um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é porque para os ouvintes judeus, tratar de Jesus como o sumo sacerdote poderia ser algo que levantaria uma questão, que levantaria uma objeção, porque afinal de contas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus não poderia ser legitimamente, dentro da tradição da lei, ele não se encaixaria nos critérios para que ele fosse o sumo sacerdote, um sumo sacerdote. Por isso, quando o autor do livro, da carta aos Hebreus, vai apresentar Jesus como sendo o sumo sacerdote, o grande, pleno, perfeito sumo sacerdote, ele precisa fazer esse parênteses para dizer, olha,
Antes que você levante qualquer objeção, vamos lembrar que Melquisedeque foi tratado como um sacerdote. Abraão, nosso antepassado maior, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que também não era sacerdote dentro dos critérios da lei. Então, vamos deixar essa questão, deixemos essa questão estabelecida. É isso que ele está trabalhando aqui. Por isso que ele insiste nessa questão do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque não se encaixava nesse critério de descendência de Levi. Isso talvez já te ajude a entender um pouco do que ele coloca aqui. No início do capítulo 5, ele vai dizer, olha, todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Essa era a função do sumo sacerdote, representar as pessoas, representar a comunidade, o povo de Deus, diante de Deus, nas coisas referentes a Deus. Para isso haviam os sacerdotes, e o sumo sacerdote especificamente tinha essa função. Ele ia diante de Deus para representar o povo na presença do Senhor. Tendo esse entendimento tão estabelecido, Cristo foi colocado pelo Senhor, foi colocado por Deus como o sumo sacerdote. Ele é o nosso representante diante de Deus. E foi o próprio Deus que o escolheu, que deu a ele essa honra, que concedeu a ele essa honra. Cristo, então, foi estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, dando a ele essa honra de ser esse sumo sacerdote. As suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção, e embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito, e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus foi estabelecido por Deus como o sumo sacerdote perfeito. Ele se tornou a fonte de toda a salvação, porque não só ele é o nosso representante, como ele é também o sacrifício. Então, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Por isso, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele em si mesmo é o sacrifício que foi feito em nosso favor, e ele nos representa como sendo esse sumo sacerdote escolhido por Deus para ser o nosso intermediador, o nosso intercessor. Por isso se torna, então, essa fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. O autor aos Hebreus insiste e reforça esse entendimento, então, de que só há salvação em Jesus, inclusive eternamente, tanto aos que vieram antes de Cristo, quanto aos que vêm depois, e os que vierem eternamente. Só há salvação em Jesus. Mesmo antes de Cristo, a salvação só se dava por meio de Cristo. Não pelo que Jesus já tinha feito, mas pela crença, pela fé, pela convicção daquilo que seria feito na figura do Messias. Aqueles que foram salvos antes de Cristo também foram salvos na esperança do Messias, na esperança da salvação que seria concretizada no Salvador, no Messias que eles tanto aguardavam, ainda que ele ainda não tivesse vindo. Por isso, Jesus é apresentado como esse eterno sumo sacerdote, aquele que representa, justifica o Salvador de todos, desde o início dessa jornada até hoje. Continua sendo, então, o nosso sumo sacerdote perfeito, Salvador, o único pelo qual o único no qual encontramos, então, a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Saltamos, então, para o capítulo 7, e nós chegamos no início do capítulo 7, quando ele diz que esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, também ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, mais uma semelhança entre Jesus e Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele era tanto rei da cidade de Salém, como ele era também o sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus, ele é apresentado no texto bíblico também como o rei, como o sacerdote. Então, ele é rei, ele acumula também essa função de rei e sacerdote, e sumo sacerdote é mais uma semelhança existente, então, entre Jesus e Melquisedeque, mais uma semelhança para ser colocada nessa categoria aí de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai trabalhar nessa primeira parte do capítulo aquilo que eu já falei, o fato de que Melquisedeque não cumpria os requisitos, afinal de contas os requisitos ainda não existiam. Ele não cumpriu os requisitos da lei para o sumo sacerdócio. Então, por isso, Jesus também não deveria ser desprezado no seu sacerdócio por não estar encaixado ali nesse critério de ter nascido na tribo de Levi. E aí, então, no trecho final, nesse bloco, a partir do versículo 15, é que ele vai, de fato, tratar sobre Jesus como esse sacerdote. Especificamente, o texto vai ficar mais ainda profundo a partir do verso 19. E eu queria ler esse trechinho com você.
Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Olha aí, aliança superior, de uma esperança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, ele quem? Jesus, ele vive para sempre, o seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele e vive para sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diretamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes que ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do próprio povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com um juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Jesus vem como esse sumo sacerdote perfeito e para sempre. Porque ao contrário dos sacerdotes anteriores, humanos, que eram falhos, que eram pecadores, que precisavam oferecer sacrifícios em seu próprio favor, em Jesus nós temos o sacerdote perfeito, porque nunca pecou, irrepreensível, santo, e ele próprio se fez sacrifício em nosso lugar. Por isso, eternamente intercede em nosso favor. Por isso, eternamente é o garantidor da salvação a todo aquele que crê e que o obedece. Nomeado não por escolhas humanas, não por a escolha de qualquer pessoa ou por ter nascido numa determinada descendência, mas por ser o próprio Deus, ter sido escolhido pelo próprio Deus. Ele se torna esse sacerdote perfeito, que foi, que é e que será para sempre o sumo sacerdote perfeito, que media a nossa relação com Deus e que nos garante o acesso à salvação, que nos garante essa ligação direta ao Pai. Nos lembremos de que sim, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, para sempre, santo, justo, irrepreensível. E por ele, e somente nele, nós podemos ter essa esperança superior, de uma aliança superior, muito maior do que a lei, que nunca fez nada perfeito, nunca se propôs a fazer nada perfeito, mas em Jesus nós temos essa aliança superior estabelecida nele, na perfeição de Cristo, temos a salvação eterna, a vida eterna. Nos lembremos disso, confiemos nisso para conduzirmos a nossa vida e toda a nossa existência diante dos desafios da vida nesse mundo. Lembremos do nosso supremo, perfeito, sumo sacerdote que nos garante a vida e o acesso ao Pai. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos alegremos diante dessa constatação e desse lembrete da perfeição de Cristo, o nosso perfeito sumo sacerdote. Deus abençoe você. Vamos juntos. Falando de coisas difíceis, o texto de Hebreus é sim desafiador, mas como ele mesmo nos chamou no capítulo 6, vamos falar de coisas mais complicadas, vamos pensar sobre coisas mais difíceis, mais profundas e sermos edificados e guiados à maturidade através dessas reflexões. Deus te abençoe. Amanhã te encontro aqui para falar do capítulo 8 do livro de Hebreus. Até!